Salomão, o homem mais rico que já existiu, de Stephen K. Scott. Este livro não é uma biografia histórica, nem um tratado teológico acadêmico. É um manual de aplicação prática. Scott, um empreendedor de sucesso que superou fracassos iniciais, apresenta os provérbios do rei Salomão não como relíquias religiosas, mas como um sistema operacional atemporal para alcançar sucesso e realização em todas as áreas da vida. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Prefácio: A Jornada do Fracasso à Sabedoria. Stephen K. Scott inicia sua obra com uma narrativa pessoal poderosa. Ele descreve seus primeiros 12 anos na vida adulta como uma sucessão de fracassos profissionais. Apesar de sua inteligência e educação, ele não conseguia prosperar. Sua virada crucial ocorreu quando um amigo desafiou a ler um capítulo do livro de Provérbios, da Bíblia, todos os dias. Scott alega que, ao aplicar os princípios que extraiu desses textos, sua vida foi radicalmente transformada. Ele passou a cofundar uma dúzia de empresas, gerar bilhões em vendas e alcançar uma realização pessoal que antes lhe parecia impossível. O livro é, portanto, um testemunho e um guia. Seu argumento central é que a sabedoria de Salomão é o ativo mais subvalorizado do mundo, um mapa do tesouro para uma vida de riqueza genuína, que vai muito além das finanças. Análise capítulo a capítulo, aprofundada e crítica. O livro é estruturado em duas partes principais. A primeira estabelece a base e a credibilidade de Salomão, e a segunda detalha os princípios específicos extraídos de seus ensinamentos. Parte 1. O homem mais rico que já existiu. Capítulo 1. Por que Salomão? Núcleo do capítulo. Scott dedica este capítulo a estabelecer as credenciais de Salomão como a fonte de sabedoria suprema. Ele não se baseia apenas na autoridade religiosa, mas em uma argumentação lógica e histórica. Riqueza inigualável. Scott cita passagens bíblicas, 1 Reis 10, para detalhar a riqueza quase inimaginável de Salomão: ouro, prata, comércio internacional, tributação. O argumento é que ele foi, por métricas objetivas, o homem mais rico da história. Sabedoria solicitada e concedida. A fonte dessa riqueza, argumenta Scott, não foi a exploração, mas a sabedoria. A narrativa bíblica diz que Deus apareceu a Salomão e ofereceu-lhe qualquer coisa. Salomão pediu sabedoria para governar seu povo, e Deus, agradado com o pedido, concedeu-lhe tanto sabedoria quanto riquezas. Sucesso multidimensional. Salomão é apresentado como bem-sucedido não apenas financeiramente, mas também como administrador, juiz, o famoso caso das duas mães, escritor, botânico e zoólogo. Sua sabedoria era holística, análise e profundidade, estratégia retórica. Scott é astuto ao começar com a riqueza material. Ele fala a língua de seu público-alvo, empreendedores, profissionais ambiciosos, para, em seguida, revelar que a riqueza era meramente um subproduto de algo maior: a sabedoria. Nuance filosófica. O pedido de Salomão ecoa filosofias estoicas e orientais que privilegiam a virtude e o caráter sobre bens externos. A ideia é que, ao buscar a excelência interior, sabedoria, os resultados exteriores, riqueza, naturalmente se seguem. É uma inversão da lógica materialista comum. Interpretação crítica. Um historiador secular poderia questionar a precisão dos relatos bíblicos sobre a riqueza de Salomão. No entanto, o ponto de Scott não é arqueológico, mas simbólico. Salomão funciona como um arquétipo, a personificação do indivíduo bem-sucedido cujo sucesso é fundamentado em princípios imutáveis. Capítulo 2. Os 7 pilares da sabedoria. Núcleo do capítulo. Scott introduz um framework organizacional para a sabedoria de Salomão, baseado em Provérbios 9:1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Ele identifica esses 7 pilares como as qualidades fundamentais que a sabedoria constrói em uma pessoa. Integridade e caráter, a base de tudo. Sem confiabilidade, nenhum sucesso é sustentável. A paixão pelo aprendizado, a busca contínua por conhecimento e insight, o caminho para a boa sorte. Scott argumenta que a sorte é
Na verdade, preparação encontrando oportunidade, e a sabedoria prepara você. Conquistar o medo e a ansiedade. A sabedoria fornece perspectiva para lidar com adversidades. Relacionamentos que enriquecem. A importância de construir e manter conexões saudáveis. Objetivos e planejamento. A sabedoria de definir metas e traçar planos para alcançá-las. O maior segredo de todos. Normalmente interpretado por Scott como uma vida de propósito e significado, alinhada com princípios divinos. Análise e profundidade. Estruturação de conceitos abstratos. Ao organizar a sabedoria solônica em pilares, Scott realiza uma tarefa crucial. Ele torna um conceito vasto e intangível em algo gerenciável e aplicável. É uma ponte entre o antigo e o moderno. Conexão com a autoajuda contemporânea. Os pilares ressoam fortemente com temas da literatura de sucesso moderna. Crescimento pessoal, mindset, networking, estabelecimento de metas. Scott está essencialmente argumentando que Salomão foi o primeiro guru de autoajuda e que seus princípios são atemporais. Interpretação crítica. A atribuição de 7 pilares a qualidades específicas é uma interpretação de Scott. Outros estudiosos poderiam ter interpretações diferentes. No entanto, sua categorização é lógica e serve bem ao propósito de tornar os provérbios acessíveis. Parte 2. Os princípios de ouro para uma vida de riquezas. Esta é a seção prática do livro, onde Scott detalha dezenas de princípios específicos extraídos do livro de Provérbios, agrupando-os por tema. Capítulo 3. O princípio da integridade. Núcleo do capítulo. Scott argumenta que a integridade não é uma virtude moral opcional, mas o ativo mais valioso em negócios e na vida. Provérbios enfatiza que a integridade guia e protege, 11.3, enquanto a desonestidade destrói, 10.9. Ele discute como a confiança, gerada pela integridade, reduz o atrito em todas as transações humanas, diminuindo os custos de monitoramento, contrato e execução. É um argumento econômico prático para a honestidade. A integridade atrai parceiros, clientes e oportunidades de alta qualidade, enquanto repele problemas e pessoas desonestas. Análise e profundidade. Capital de confiança. Scott articula um conceito poderoso. A integridade é uma forma de capital. Ela tem um valor real e mensurável. Isso ecoa o trabalho de economistas como Kenneth Arrow, que identificou a confiança como um lubrificante essencial para o sistema econômico. Visão de longo prazo versus short-termismo. A integridade é apresentada como uma escolha racional para o longo prazo. Trapacear pode trazer ganhos imediatos, mas inevitavelmente leva à perda de reputação e à ruína a longo prazo. É uma estratégia de jogo iterativo, onde a cooperação, honestidade, é a estratégia vencedora. Capítulo 4. O princípio da diligência e do trabalho duro. Núcleo do capítulo. Scott ataca a mentalidade de ganhar dinheiro rápido e de enriquecer sem esforço. Ele usa provérbios para exaltar a formiga, 6.68. Um modelo de planejamento, diligência e trabalho persistente. A diligência é contrastada com a preguiça, que Provérbios retrata de forma vívida e humorística. O preguiçoso que vira na cama como uma porta nos gonzos, 26.14. O trabalho duro não é apresentado como uma maldição, mas como o caminho para a maestria, a autoconfiança e a prosperidade genuína. Análise e profundidade. Ética protestante do trabalho. Este capítulo está profundamente alinhado com a ética protestante que Max Weber associou ao surgimento do capitalismo. O trabalho é visto como uma vocação, uma forma de glorificar a Deus através da excelência e da produtividade. Antídoto para a entitlement, mentalidade de direito, em uma cultura que muitas vezes busca atalhos. A mensagem da diligência é um antídoto crucial. Ela reforça a noção de que a recompensa é conquistada, não devida. Capítulo 5. O princípio das associações. Núcleo do capítulo. Este é um dos princípios mais importantes do livro. Scott enfatiza que quem você anda define quem você se torna. Provérbios está repleto de avisos sobre as más companhias, 13.20, 22.24-25, e elogios aos bons conselheiros, 15.22.
Ele argumenta que você deve avaliar proativamente suas associações, pessoais e profissionais, e buscar ativamente se cercar de pessoas sábias, bem-sucedidas e de caráter forte. Mas associações são como um vírus. Elas infectam sua mentalidade, seus hábitos e seu caráter, levando-o inevitavelmente ao fracasso. Análise e profundidade. A neurociência da influência. O princípio é apoiado pela ciência moderna. Nossos cérebros possuem neurônios espelho que nos levam a imitar inconscientemente o comportamento daqueles com quem passamos tempo. Somos profundamente influenciados pelo nosso ambiente social. Capital social. Scott está essencialmente falando sobre a construção de capital social, o valor embutido em suas redes de relacionamento. Andar com pessoas bem-sucedidas fornece acesso a oportunidades, conhecimento e suporte inestimáveis. Capítulo 6. O princípio do planejamento e da definição de objetivos. Núcleo do capítulo. Salomão, o grande construtor, entendia a importância do planejamento. Scott extrai provérbios que enfatizam a insensatez de agir sem conselho e planejamento. 15.22, 21.5. A sabedoria envolve olhar para o futuro, antecipar consequências e traçar um curso de ação. É a antítese da impulsividade e da reatividade. Scott conecta isso ao estabelecimento moderno de metas, SMART Goals, argumentando que Salomão ensinou a importância de ter uma visão clara e planos escritos. Análise e profundidade. Antecipação de consequências. A sabedoria solônica é profundamente focada no longo prazo. Muitos provérbios contrastam a ação impulsiva do tolo com a consideração ponderada das consequências do sábio. É um apelo ao sistema de pensamento lento e deliberado, Sistema 2, de Daniel Kahneman. Proatividade versus reatividade. O planejamento é a essência da proatividade. Você molda seu futuro em vez de ser moldado por ele. Isso está alinhado com a filosofia estoica de focar no que se pode controlar. Capítulo 7. O princípio da persuasão e da comunicação. Núcleo do capítulo. Scott dedica um capítulo à poderosa arte da comunicação, extraindo lições de provérbios sobre a língua. Provérbios discute o poder das palavras para curar ou ferir. 12.18. Para acalmar ou provocar a ira. 15.1. E para ganhar favor. 22.11. A persuasão sábia não é sobre manipulação, mas sobre apresentar a verdade de forma clara, gentil e no momento certo. Envolve tanto falar quanto, crucialmente, ouvir. Provérbios 18.13. Análise e profundidade. Inteligência emocional e social. Este princípio está no cerne da inteligência emocional de Daniel Goleman. Comunicar-se com sabedoria requer empatia, autocontrole e a capacidade de ler uma situação social. A economia da atenção. Em um mundo de informação excessiva, a capacidade de comunicar-se com clareza e impacto é um superpoder. As palavras certas, ditas da maneira certa, abrem portas e resolvem conflitos. Capítulos 8 e 12. Outros princípios cruciais. Scott continua detalhando outros princípios, incluindo o princípio das finanças pessoais, vivendo abaixo de suas posses, evitando dívidas, 22.7, e diversificando investimentos, Eclesiastes 11.2. O princípio da correção e da aceitação de críticas. O sábio ama a repreensão que o edifica, 9.8, enquanto o tolo rejeita o conselho. O princípio do autocontrole. Dominar o próprio espírito é maior do que conquistar uma cidade, 16.32. A falta de controle leva à ruína. O princípio do contentamento e da gratidão. Encontrar alegria no presente, não apenas na busca de bens futuros. O princípio do temor a Deus. Apresentado por Scott, não como medo, mas como um profundo respeito pela ordem moral do universo e pela fonte de toda sabedoria. É o princípio orientador que mantém todos os outros alinhados e impede que a sabedoria se degrade em mera astúcia egoísta. Parte 3. Colocando em prática. Capítulo final. Seu plano de ação para uma vida de riquezas. Núcleo do capítulo. Scott conclui o livro com um apelo à ação. Sabedoria não é para ser admirada, mas para ser aplicada. Ele oferece um plano prático. Comprometer-se a ler um capítulo de Provérbios por dia,
Existem 31. Perfeito para um mês. Refletir sobre um princípio específico e implementá-lo ativamente naquele dia. A mensagem final é de esperança e agency. Qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou educação, pode acessar essa sabedoria e transformar sua vida. Análise e profundidade. A jornada do herói pessoal. O livro se estrutura como uma jornada do herói. O leitor, como o próprio Scott, é chamado a deixar a terra do fracasso e da ignorância, cruzar o limiar estudando a sabedoria de Salomão e retornar transformado, capaz de conquistar seu mundo. Hábito e transformação. O plano de ação de Scott é sobre a formação de hábitos. A leitura diária e a reflexão são rituais destinados a reprogramar a mentalidade e o caráter ao longo do tempo, camada por camada. Análise crítica geral. Estilo, estrutura e impacto. Estilo do autor. Stephen K. Scott escreve com a clareza e o fervor de um evangelista de negócios. Seu estilo é acessível, entusiástico e repleto de histórias pessoais e casos de negócios que ilustram os princípios. Ele evita jargão teológico complexo, tornando a sabedoria antiga palatável para um público moderno e secular. Estrutura narrativa. A estrutura é lógica e persuasiva. Primeiro, ele vende a credibilidade da fonte, Salomão. Depois, ele descompacta a sabedoria em princípios digeríveis. Finalmente, ele fornece um plano de ação claro. É um modelo eficaz de comunicação, rigor e limitações. Ponto forte. A grande força do livro é sua aplicabilidade prática. Scott é um tradutor magistral, encontrando relevância contemporânea em textos milenares. Ponto fraco. A abordagem é, por vezes, seletiva e utilitária. Scott tende a extrair provérbios que se alinham com seus objetivos de negócios e sucesso material, potencialmente negligenciando aspectos mais espirituais, poéticos ou contextuais dos textos. Estudiosos podem criticar a descontextualização de alguns provérbios. Impacto e legado. Salomão, o homem mais rico que já existiu, teve um impacto significativo no mundo da literatura cristã de negócios e autoajuda. Ele popularizou a ideia de que a Bíblia é um manual de sucesso prático. Seu legado é ter construído uma ponte robusta entre a fé e o empreendedorismo, inspirando muitos a buscarem não apenas riqueza, mas uma riqueza fundamentada em integridade e sabedoria. Conclusão final. Riqueza redefinida. O livro de Stephen K. Scott é, em última análise, uma redefinição de riqueza. Ele argumenta que a verdadeira riqueza, a riqueza de Salomão, é multidimensional. Inclui riqueza financeira, prosperidade material e segurança. Riqueza relacional, família forte, amizades leais e parcerias produtivas. Riqueza intelectual, sabedoria, discernimento e a capacidade de resolver problemas. Riqueza emocional, paz, contentamento e liberdade do medo e da ansiedade. Riqueza espiritual, um senso de propósito e conexão com o divino. A tese central do livro é que todas essas formas de riqueza são frutos da mesma árvore, a sabedoria, conforme personificada nos ensinamentos do rei Salomão. O caminho para o milhão, portanto, não começa com um esquema de negócios, mas com a leitura diária de um texto antigo e a corajosa aplicação de seus princípios atemporais na vida moderna. É um argumento ousado, apresentado com uma convicção que, independentemente de sua fé, desafia o leitor a reconsiderar as fontes de seu próprio sucesso. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas.